O coronavírus faz parte de uma família de vírus. Os cientistas deram o nome de Covid-19 por ter aspecto de coroa. surgiu na China, na cidade Wuhan, que vendia peixe, frutos do mar e animais selvagens. Estudos apontam que foi os morcegos que tiveram o vírus, mas já vai fazer um bom tempo que esse vírus está no ar. E já foram abertos os mercados, mas sem venda de animais selvagens. Ao tossir ou respirrar é que faz o vírus se espalhar. A gente respira ou no braço ou no papel higiênico para não espalhar as gotículas que estão o vírus. Médicos falam que tem que lavar a mão quando puder. Bom, não é só um pouquinho, tá? Agora vamos Esfrega ver bem as como mãos, para que usar eles o cubram álcool gel na mão. todas as superfícies, tá? Então, inicialmente, você precisa espalhar o álcool gel. Depois, a mesma forma no dorso da mão. Você precisa passar no dorso da mão o álcool gel. E essa quantidade tem que ser suficiente para que você cubra isso. Com frequência Após isso, é muito evitar importante você lavar aglomerações. entre os dedos, tá? Então, esse movimento de limpar entre os dedos, pressionando os dedos, é muito importante. Usar a máscara com frequência e evitar aglomerações. Os sintomas são gripe com tosse seca, cansaço e problemas respiratórios. Agora vamos para a parte das entrevistas. Como você lidou com o isolamento? Bom, gente, boa tarde. Eu sou Marília, professora de língua portuguesa do Alisson, né, Alisson? Vamos lá para a primeira pergunta, então. Ele me perguntou como que eu, de alguma forma aqui, fiz no isolamento, né? Como que eu lidei ali com o isolamento. Foi um período, Alisson, assim, muito complicado para mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ativa, eu procuro dinamizar as minhas aulas, sabe? Eu tô sempre e o tempo todo fazendo alguma coisa. E sempre com as pessoas, lidando com pessoas. Então, em março de 2020, foi bem complicado para mim. Quando a gente recebeu a notícia que nós iríamos ficar em casa e ainda não sabia ao certo como fazer, como seriam as aulas online, aquele monte de gente, às vezes, reclamando, sabe, dos professores da escola, sem saber pelo que nós também estávamos passando, foi uma loucura para todo mundo. Sim. Nós tivemos que nos readaptar muito rapidamente. Foi bem difícil. Eu tive crises, assim, de ansiedade, tive que procurar ajuda, mas graças a Deus, depois tudo foi se acalmando, a gente foi entendendo o momento, né, os pais foram entendendo também o momento, depois foi tranquilo, mas no começo foi difícil, viu? Foi fácil, não. Também quando os alunos quando falaram que não ia ter aula, né, com esse isolamento, a metade do período não teve aula, né? Foi bem difícil. Exatamente, quando a Aí gente vamos para a agendava próxima as pergunta. aulas online, eles não entravam muitas vezes. Vamos lá para a próxima, então. Como foi se adaptar no período das aulas online? Então, no começo foi bem complicadinho, né, como eu disse. Nos primeiros momentos a gente ainda não tinha o posicionamento de como iríamos fazer, então a gente pediu alguns trabalhos, a gente agendava algumas aulas com os alunos, e posteriormente foi estabelecido que nós teríamos a aula como se nós estivéssemos na escola. Bom, como professora, eu achei que foi bem cansativo para a gente, nós nos desgastamos demais, porque vieram, assim, uma série de papéis para os professores preencherem da Secretaria da Educação, uma série de documentos. Então, para nós que tínhamos que efetivamente marcar território, estar com vocês em tempo real, o trabalho foi triplicado. Então, nós cumpríamos os minutos de aula como se nós estivéssemos na escola, e nós tínhamos, além disso, que dar atendimento para pai, dar atendimento para aluno, o WhatsApp não parava, um monte de papelada sendo cobrada da Secretaria da Educação e da Diretoria de Ensino, né, pela supervisora, ao meu ver, uma papelada, assim, até mesmo desnecessária, porque todas as nossas aulas eram gravadas, então, mas nós tínhamos que fazer, né, porque a nossa função também são nossos ofícios. Se pediu para fazer, a gente tem que fazer
eu tenho minha opinião, mas e daí? O que, que é a minha opinião? Quem sou eu na fila do pão, meu Deus do céu? Sou ninguém, né? Então, assim, Foi bem difícil. foi bem difícil. A gente terminou o ano, Alisson, assim, muito cansados. Todos nós, muito cansados, exaustos. Além daquela papelada, nós tínhamos aquele diário de classe para preencher tudo. E, né, muita coisa ficou, feriado antecipado, foi uma loucura. Mas a gente deu conta do recado, é isso que Foi. importa. É. Então, o que você achou que tá acontecendo, né, com o Brasil nessa pandemia? Que eu acho que está acontecendo. Bom, a princípio, eu achei, assim, terrível mesmo essa doença, né? Veio para desestabilizar mesmo, não só o Brasil, como o mundo. Então, todos nós ficamos desestabilizados, sem saber para onde ir, o que fazer. No primeiro momento foi aterrorizante, mas depois a gente foi vendo que dava para lidar com a situação, né? Eu acho que o Brasil, se tratando de governo, ainda está muito bagunçado, né? É uma briga política que não deveria existir neste momento, ao meu ver. Eles deveriam se unir em prol da população, uma coisa que a gente não vê, né? É sempre coletivas ofensivas, um político ao outro, enfim, sem necessidade, porque a luta agora não é essa, não é, né, contra pessoas, mas é contra esse vírus terrível que tem matado, tirado a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas aí. Isso no mundo, né? E no Brasil, né, essa vergonha que a gente tem passado. Pode falar. Acho que no Brasil ficou bem difícil, né, quando chegou o coronavírus, né? Porque tava indo de boa, aí quando veio, acabou com tudo. Parou, fechou tudo, Exatamente. deixou um monte de pessoa desempregada. Exatamente. Eu até acho, praticamente. Alisson, Mas que graças a no Deus primeiro. Verdade. Eu até acho, Alisson, que no primeiro momento foi sábia a decisão de fazer o lockdown, né? Por mais que pessoas perderam o emprego, a gente sabe que é difícil, a economia parou praticamente, mas a vida é muito importante, né? Então eu achei muito sábio por parte aí dos governantes de terem realmente efetivado o lockdown. Mas o lockdown também devia ter sido efetivado no começo desse ano, porque a gente sabia que ia ter uma variante e que essa variante estava 3 vezes pior do que o vírus que a gente enfrentou ano passado, né? Então já devia ter tido esse lockdown, porque olha só o resultado disso. Nós temos pessoas morrendo nas filas de hospital porque não tem vaga. Então, eu achei que faltou essa sensibilidade. A mesma sensibilidade que eles tiveram no começo do ano passado, faltou. Essa questão da reabertura das escolas foi crucial para esse número que a gente tem. Embora eles dizem que não, o secretário diz que não, mas é sim. Foi crucial. Só nós que estávamos dentro das escolas, nós sabemos o que estava acontecendo. A gente viu a casa ali, um contaminado, o pai contaminado, mãe ali contaminada, enfim. Pessoas falecendo uma atrás da outra, né? Se ele abriu o Facebook, era notícia. Se ia para a escola, era notícia. Enfim, sem necessidade, porque educação é importante, sim, mas a gente tem dado conta do recado. Então, prioridade é a vida, né? A vida do ser humano agora. Então, eu sei que eles têm outros fatores para estudar e que o secretário deixou muito claro na coletiva, que eu também acho muito importante, a questão da alimentação nas escolas daqueles que não têm condições, e muitas vezes o governo deposita lá o dinheiro, né? E, enfim, o dinheiro não vai para a criança, devia ir. É claro que eles podem tomar outras medidas, eu acredito muito nisso. Beleza. Tá bom. Vai lá, próxima pergunta. E o que você acha sobre o aumento dos preços? Então, eu acredito que agora está de forma abusiva. É claro que quando tem uma pandemia, principalmente a exportação acaba ficando mais cara mesmo. Ainda mais se tratando de uma pandemia mundial, as coisas ficam mais caras. Só que existem, sim, estabelecimentos abusando dos preços. Por exemplo, das luvas. Gente, a luva, hoje em dia, uma caixa que você pagava R$ 35, você está pagando cento e poucos reais. O que é isso? E as clínicas particulares que precisam comprar luvas direto para atender seus pacientes? Então, as pessoas não estão preocupadas com as pessoas, elas mesmo
com a morte de frente para elas, elas estão preocupadas com o quê? Com o lucro, visando o lucro, esse país ridículo capitalista que a gente vive. O capitalismo moderado, eu acredito que seja muito bom, mas esse capitalismo exagerado, exacerbado que a gente tem aí, não. Então, tem pessoas insensíveis abusando, sim, de preços. Tem coisa que não tem jeito, o preço vai subir mesmo por conta da exportação, mas tem coisa que realmente dá para equilibrar o preço e não fazer a população sofrer, né, tanto em relação a isso, porque já está difícil, gente perdendo emprego, economia, né, vai ficar falida se continuar com o vírus nesse naipe que está. Então, o ideal mesmo seria que as pessoas tivessem um pouco mais de sensibilidade. Vamos para a próxima pergunta também? O que você acha que os governadores poderiam ajudar no Brasil com a crise? Bom, eu acho que é muito difícil, né, estar do outro lado, ser líder, ainda mais um líder estadual, né, ou os prefeitos também, líder municipal, o próprio presidente, né, o líder aí do país nacional, deve ser muito difícil estar na posição deles. É muito fácil para a gente dar palpite, né, e falar, faz isso, faz aquilo, né, eles têm a visão de um todo, a gente tem a visão de um núcleo, de uma massa, né, enfim. Mas eu acredito que o primeiro ponto é eles pararem de brigar, de criticar um ao outro nas mídias, nas redes sociais, nas mídias aí, no campo jornalístico midiático, eles precisavam parar com isso. Porque agora o momento é de união e não de separação, não de divisão. Então, não tem melhor nem pior, ao meu ver. Eu não vou jamais falar mal do meu presidente, jamais falar mal do meu governador, nada disso. Mas eu acho que, em primeiro ponto, de primeira mão, eles precisam centrar no que é necessário. O que é necessário? Vamos combater o vírus juntos. Não tem o melhor e não tem o pior. Cada um tem a sua visão e eles precisam se unir mais. Então, para ajudar na crise, eu acredito que o primeiro passo aí seja a união, né, governamental aí. O outro passo é ouvir a questão da liberação da vacina. Então, tudo bem, os idosos eles precisam, mas a mão de obra também precisa, porque tem muita gente indo trabalhar, correndo risco todos os dias, que eles precisariam da vacina, eles têm família. Então, por que não vacinar quem trabalha em serviços essenciais nesse momento, né? Eu acreditava muito já que a educação ia voltar, os professores. Então, se a educação for voltar, né, no dia 5 de abril, como está decretado aí, se não for ter um novo lockdown, então vacine os professores antes, porque o professor não é obrigado também a expor e a arriscar a sua vida ali, né? Se não for, vacina as pessoas que trabalham em serviços essenciais, que eles precisam ganhar o pão do dia a dia. Então, eu acredito que a vacina precisa ser melhor administrada aí, né? Os idosos, eles já estão em casa, então vamos vacinar quem já, né? Uma grande parte deles também já foram vacinados. Então, agora vamos para aqueles que realmente estão precisando, porque esse vírus modificou e está atacando pessoas mais jovens. Então, são as pessoas que estão na rua trabalhando e elas precisam muito da vacina. Tá bom? Eu acredito nisso. Tá bom. Tá certo. É bem difícil, tipo, o idoso já tá em casa, né? Agora, só vacinar eles, acho que poderia deixar primeiro os idosos um pouquinho afastados, deixar em casa, aí fazer todo mundo jovem para ser vacinado e depois voltar normal, fazer o resto da população. Exatamente. Os idosos primeiro, aí depois vai vir os adultos, né? Exatamente. Então, intercalando, eles podem intercalar, né? Coloca a galera que está trabalhando para ser vacinada, depois volta no idoso. Coloca os professores para ser vacinado, depois volta no idoso. Enfim, agora, nada, nem é preconceito, mas colocar o povo que está lá, né? Os presidiários na frente do professor, aí foi muito desumano. Muito desumano mesmo, né? Porque, de alguma forma, o professor sempre tenta contribuir com a sociedade. Então, eu acredito que eles deveriam rever esse conceito aí, essa programação de vacina deles. Aí, vamos para a última pergunta, né? Se você poderia mandar um recado para todo mundo, né? Qual seria? O recado é, gente, tem que se cuidar, sabe? E você não tem que cuidar só de você. Você tem que cuidar de você, mas você também tem que cuidar do outro. Então, quando o governador vai lá e fala que tem que usar máscara, é porque precisa usar máscara,
sabe? Quando o prefeito vai lá e fala que precisa usar máscara, é porque precisa. Um professor vai lá e fala que precisa usar máscara, é porque precisa. Então, as pessoas estão brincando demais. Eu passei ontem aqui perto do colégio ali, gente, o que tinha de gente sem máscara na rua, eu falei, não, esse povo tá de brincadeira. Não é possível, né, que eles ainda estão brincando. Então, eu não cuidar de mim e eu não cuidar do outro, é eu não estar cuidando do outro. Então, é preciso colocar a mão na consciência agora e parar de ignorância. Né? Tem gente fazendo festa, gente, teve festa na rua de trás aqui da minha casa, final de semana. Ridículo, né? É uma festa que acabou terminando em briga porque a gente só ouvia gritaria. Então, assim, desumano, porque você faz uma festa, você pode contaminar meio mundo ali, aí você sai daquela festa e você sai contaminando outras pessoas que não tiveram nada a ver com aquilo, que estavam cumprindo o protocolo direitinho. É justo isso? Não é justo. Então, coloca a mão na consciência, se cuida, cuida da sua família e cuida das outras pessoas também, porque são seres humanos igual a você. Então, se eu tenho um recado para deixar hoje, é empatia, né? Hashtag empatia. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Você se protegendo, você com certeza vai estar protegendo o outro. E esse é o recado que eu deixo.